Na mitologia grega, a gente encontra muitos ensinamentos. Eu estava dando uma lida numa história do Perseu e o rei Polidector, e fazendo uma ligação entre liderança, entre ser obstinado, entre resiliência, entre chegar no resultado que você quer, né? Apesar dos obstáculos, dos desafios que vão surgir. E nessa história, conta que quando Perseu nasce, ele e sua mãe é expulso de onde eles viviam, e eles foram jogados na correnteza do rio, dentro de um baú, e lá pelas tantas, depois de um dia inteiro, eles descendo essa correnteza, ele chega num vilarejo que é pescado, o baú deles é pescado por um pescador que estava por ali. O cara jogou a rede, pegou eles e salvou, né, mãe e filho ali. E esse pescador, ele era naquele vilarejo tido como uma pessoa muito boa, uma pessoa de um coração bondoso. Ele pega ali os dois e leva para casa e apresenta para o seu irmão, que era o rei, que era o mandatário ali daquela comunidade. Ele era chamado de Polidector, e esse rei, ele era muito perverso. Diferente do irmão dele, que tinha um coração muito bom, esse não, ele não tinha um coração muito bom. Ele era tido como uma pessoa muito perversa, muito sarcástica, aquela coisa toda. E o tempo passou, e o menino Perseu cresceu, se tornou um jovem elegante, um jovem vaidoso, e que despertava o interesse de todas as aldeãs ali daquele reinado, né? Todas as moças queriam namorar com o jovem Perseu, que trabalhava diretamente ali no castelo, junto com o rei Polidector. Mas o rei Polidector, ele tinha uma inveja. Ele não aceitava essa juventude, essa beleza de Perseu, e ele teve uma grande ideia. Um dia ele chamou o jovem Perseu, que aliás o Perseu confiava muito nele, e ele chama ele e fala assim: Perseu, é o seguinte, eu preciso dar um presente para minha noiva, eu tô querendo me casar com ela, só que eu tenho que dar um presente para ela, cara, e eu não sei o que presente é esse, que presente que eu posso dar, me ajuda a pensar. Só que o rei, ele já sabia qual que era o presente que ele ia pedir. Só que ele fez toda essa cena, todo esse cenário e tal, para Perseu se comprometer com ele na causa. E o Perseu falou: olha, peça o que você quiser, majestade, que eu vou atrás para você. E o rei deu um sorrisinho assim de canto de boca e falou: exatamente isso que eu quero. Eu gostaria que você me trouxesse a cabeça de uma serpente, que era uma fera que tinha uma cabeça, escama de prata, e tinha uma cabeça e ela tinha na cabeça várias cobras, e quem olhasse diretamente para essa serpente, para essa fera, para Medusa, se transformava em pedra imediatamente. O rei, ele pegou e falou para Perseu: olha, você vai ter que me trazer a cabeça dela. Se você me trouxer, eu vou dar esse de presente para minha noiva, e eu vou ficar muito grato a você. Só que o rei não sabia desse detalhe. Só que essa fera, ela vivia ali pela região, e ela atormentava todo mundo ali, ela era muito temida, né? Então Perseu falou: olha, eu aceito o desafio e eu vou atrás. Eu vou atrás dessa fera e vou matar ela e vou trazer a cabeça dela para você. Até então também Perseu não sabia disso, que se olhasse diretamente para a fera, perderia o movimento e se transformaria ali numa pedra. Perseu sai em direção à fera. Antes ele passa na casa da sua mãe e ele conta a história. Sua mãe, como toda mãe, começa a chorar e fica triste porque ela teme pela vida do filho, mas ele entende que aquilo é uma missão e ele tem que ir realizar aquele desejo que ele tem ali agora, um compromisso. Ele não pode desapontar o rei porque a vida dele pode estar em jogo também. Então a confiança, aquela coisa toda. Ele vai. Quando ele chega em determinado momento do caminho, ele começa a pensar. E nesse pensar começa a bater uma tristeza. E do nada ele começa a chorar. Quando ele está ali chorando, de repente aparece uma voz que começa a falar com ele. E ele pergunta: quem é você que está falando comigo? Ele: olha, eu sou o Azougue. Azougue? Quem é você, Azougue? Não, eu sou um amigo.
O que tá acontecendo? Por que você tá chorando? Aí ele contou toda a história, tá? Ele falou, calma, eu vou te ajudar, eu vou te ensinar o que você precisa fazer. Olha, tá vendo esse escudo aqui que eu tenho na minha mão? Primeiro, para você conseguir cortar a cabeça da górgona, você vai ter que polir ele totalmente. E você, quando for brigar com ela, você não pode olhar diretamente para ela. Você tem que olhar aqui, para o espelho, né? Você vai ver o reflexo dela aqui no seu escudo. Porque se você olhar diretamente para ela, você vai se transformar em pedra. Isso ele ficou gelado, só de medo de saber dessa possibilidade. Mas aí ele caprichou, poliu bastante aquele escudo. E a partir daí ele começou a ir junto com aquele amigo dele que apareceu na jornada em busca dessa górgona. Esse amigo disse para ele o seguinte, olha, antes da gente alcançar a medusa, a górgona, nós vamos ter uma conversa com as 3 senhoras. Essas 3 velhinhas, essas 3 senhoras, elas sabem exatamente onde é que as górgonas estão. Então a gente vai conversar com elas e vamos arrancar essa informação delas, porque elas não vão dar essa informação pra gente. Quero fazer só uma paradinha na história aqui, para fazer uma reflexão com você. O que são, nesse primeiro momento, o que é essa conversa com essa voz, que na história tem um nome de Azogue? Na verdade, essa conversa é a gente conversando com a nossa consciência. Em algum momento a gente lembrando da nossa história, de quem nós somos, e isso nos encoraja. E quando a gente muda o nosso estado mental, nossa fisiologia, a gente encontra muitos recursos. O escudo que aparece na história, na verdade, são recursos. Recursos que nós temos dentro de nós. E quando a gente lembra da nossa história, esses recursos aparecem. E aí, seguindo aqui a história, ele vai ao encontro dessas 3 senhoras. Essas 3 senhoras, elas têm uma particularidade. Elas têm somente um olho. E elas dividem esse olho entre elas 3. Então, o olho fica aqui na testa. Aí, uma hora, uma tira o olho, dá para outra, e a outra pega o olho. O nome que eles dão lá na história é espantalho, quebra-galho, outras coisas. Eu esqueci o nome da terceira. Mas isso é o menos importante aqui na história. Detalhe é o seguinte, que elas vêm no meio da noite, total escuridão, conversando umas com as outras, e a espantalho diz para outra irmã, quebra-galho, fala assim, olha, tá na hora de você me dar o olho que eu quero dar uma olhadinha também. Aí a outra fala assim, calma, que eu acho que eu tô vendo alguma coisa ali por detrás daquele arbusto, que na verdade quem estava lá era o Perseu e o amigo dele escondido. Aí, nessa hora, elas começam a brigar entre si, porque elas falam, mas eu consigo ver também, só você me dá o olho. E nessa conversa, quem ia ficar com o olho e tal, Perseu, orientado pelo seu amigo ali, o Azogue, corre até o olho e pega, sequestra o olho e fala, olha, agora vocês não têm olho nenhum, quem tá com o olho sou eu, porque eu peguei o olho de vocês enquanto vocês discutiam. Quem é você? Não, eu sou o Perseu, eu estou em busca de encontrar o caminho das górgonas e vocês vão me falar, senão eu não vou dar o olho para vocês. Aí elas, nós não vamos falar não e tal, não sei o que, não sabem nem quem é isso. Ele, não, vocês vão falar. Se vocês não falarem, eu não entrego para vocês o olho de vocês. Então vocês vão ter que me dar essa informação. Vou fazer mais uma pausa aqui para te explicar o que são essas 3 velhinhas na história e o que é esse olho. O olho é o conhecimento. O olho é o conhecimento. E a gente tem que brigar pelo conhecimento para a gente conseguir aquilo que a gente quer. Às vezes a gente pensa assim, mas o conhecimento hoje, na era da tecnologia, ele é tão barato, ele é tão fácil, está em todo lugar, mas ele está em todo lugar, mas a gente tem que brigar com a gente mesmo para ter acesso a esse conhecimento. Às vezes a gente tem um livro, mas a gente não lê. Então a gente precisa brigar com a gente para criar essa vontade, esse desejo, essa vontade de ler, de aprender. Porque esse conhecimento ele vai nos levar a um outro patamar. No caso aqui na história, esse conhecimento que ele está adquirindo ali, naquele exato momento, está levando ele está em busca de uma informação que leva ele para um outro nível, né? E esse olho, que quando elas colocam o olho, elas têm o conhecimento. Quando elas tiram o olho, elas ficam na escuridão. E elas têm que dividir isso. Ou seja, o conhecimento, quando você tem ele, você compartilha com as outras pessoas.
Quando você compartilha o teu conhecimento com as outras pessoas, você tira aquelas pessoas da escuridão. E você fica com aquela visão daquilo que você obteve. Então, quando o conhecimento volta para você, você volta a ter uma visão diferente. Esse é o sentido das três irmãs, né, das três senhoras, três velhinhas ali na história. E de tanto ele insistir, elas entregam o olho para ele. Aliás, elas entregam a informação que ele tanto estava pedindo, querendo ali. Daí ele vai em direção agora às górgonas. O Azog, que é o parceiro dele na história, diz para ele o seguinte: olha, até lá você vai conhecer a minha irmã. Só que ela é diferente de mim. A minha irmã, ela é mais séria. Ela não é tão alegre, ela não é tão afetiva como eu. Ela é um pouco diferente. Aí ele, beleza, então, mas eu quero conhecer. Quando é que eu vou conhecer ela? Ele disse, não, ela é imprevisível. A qualquer momento ela vai aparecer. E aí eles andaram um pouco mais, tal e tudo. E de repente uma voz começou a falar com ele. Uma outra voz. Ele olhou para o lado, não viu ninguém e tal. E essa voz era uma voz que dava instruções para ele. Dizia, olha, você vai ter que pegar esse par de botas mágicos aqui, você vai ter que pular, e quando você pular, você vai ter que dar só um golpe. Mas esse golpe tem que ser certeiro, e com essa espada aqui. Essa espada vai cortar a cabeça da Górgona e você vai ter realizado a sua missão. E essa voz falou isso para ele e não deu mais detalhes de nada. O que é essa voz? Essa voz é a razão. Essa voz é a nossa racionalidade, dizendo pra gente, olha, tem que fazer isso, porque se você não fizer, vai ferrar tudo. Em algum momento, essa voz da racionalidade, ela vai chegar e ela vai falar para você. Beleza. Assim ele fez. Elas estavam dormindo lá, a fera estava dormindo, Medusa, né, e tal, aquelas várias cabeças, e ele pega lá o punhado e pum, corta. Quando ele corta ela acorda, meio sonolenta, né, eram várias cabeças, mas ele cortou a da Medusa, colocou dentro de uma bolsinha mágica que ele tinha e levou lá pro rei, sem mais problemas. Chegando lá, o rei pediu para ver a cabeça da Górgona. Ele falou, não vou te mostrar, eu tenho uma ideia melhor. Por que você não reúne todos os aldeões e a gente faz uma demonstração ao vivo? Ele sabia que ali naquele reinado as pessoas não gostavam dele. E quando ele saiu em direção à Górgona, a missão, para realizar a missão dele, o rei tirou a mãe dele da cidade, excluiu a mãe dele de lá. E aí, ele fez esse desafio para o rei, e o rei falou, então, tudo bem, mandou rodar uma proclama ali e tal, e aí todo mundo ficou sabendo que ia ter essa apresentação, todo mundo daquele vilarejo foi para lá assistir. Então, estavam lá as pessoas que realmente não gostavam nem um pouquinho do Perseu. E aí, quando ele estava para mostrar, ele bateu um arrependimento. Ele pensou, se eu mostrar esse povo todo vai virar pedra, eu não vou fazer isso. Mas o povo começou a insistir que ele era um charlatão, que ele não tinha conseguido, que era mentira, que ele não ia mostrar nada e tal, PPP, caixinha de fósforo. Aí falou, tá, então eu vou mostrar isso. Então ele tira a cabeça da Medusa, e quando ele tira a cabeça da Medusa, do saco ele a mostra. Quando ele mostra, em questão de segundos, de milésimo, todas as pessoas que assistiram, todas as pessoas que olharam para aquela cabeça da Medusa se transformaram em pedras. Inclusive o rei Polidectro, que ficou embabacado. Quando ele olhou, se transformou também em pedra, em estátua. Ou seja, qual a simbologia final dessa história? É que às vezes a gente vai executar certas missões, a gente tem que fazer certas coisas, às vezes a gente vai achar que não vai dar conta, mas nós temos esses recursos dentro da gente e nós temos que persistir naquilo que a gente quer, naquilo que a gente acredita. E em um dado momento, você vai conseguir atingir esse objetivo e aquelas pessoas que sorriam de você, que zombavam de você, que não acreditavam em você, elas vão te aplaudir. E o virar pedra aqui é o quê? O que significa o virar pedra? Qual a simbologia dessa história, Israel? Virar pedra significa que essas pessoas, elas não vão existir para você. Simplesmente elas vão virar pedra. Não vai ter o menor significado quando você conseguir
ser quem você se dedicar a ser, ou até mesmo na sua jornada, quando você tiver mais maturidade emocional, o que essas pessoas falam, o que essas pessoas pensam a seu respeito, não vai te atingir, porque o seu grau de maturidade ficou muito grande. Então, você pode conseguir isso pela maturidade ou pela uma conquista muito importante para você. As pessoas que te criticam, elas vão se tornar pedras, porque para você não vai fazer o menor sentido se elas te criticam ou não, porque você se tornou uma pessoa melhor do que você era antes de aceitar o desafio que você aceitou e venceu. Gente, se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, coloca aqui nos comentários, né, se você já tinha ouvido essa história, se você gostou, se você quer que eu traga mais conteúdos assim, é só comentar aqui, Israel, traz mais conteúdos assim, que eu vou trazer para você. Eu tenho um curso chamado Gigante dos Palcos, está disponível aqui na Hotmart, tá? O link dele está aqui. Se você clicar agora, você consegue adquirir esse curso com desconto, que é o curso de oratória, Gigante dos Palcos. Clica nele aqui agora e passe a se tornar um dos meus muitos alunos nesse treinamento maravilhoso. E você vai aprender, por exemplo, a contar histórias, como eu contei essa aqui para você.